Acorda, tu que dormes. Acorda, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Ao refletir sobre este assunto, tentarei, com a graça divina, em primeiro lugar, descrever aqueles que dormem e a quem se dirigem as palavras do texto. Depois de dar vigor à exortação, acorda, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. E, por último, de interpretar a promessa feita àqueles que acordam e se levantam. E Cristo te iluminará. Os que dormem. Em primeiro lugar, falemos daqueles que dormem, de acordo com o significado do texto. Com a palavra sono, figura-se aqui o estado natural do homem. Essa sonolência profunda da alma causada pelo pecado de Adão e herança de todos os que dele descendem. Essa preguiça, indolência, estupidez, essa ignorância do seu verdadeiro estado com que todos os homens vêm ao mundo e permanecem até que a voz de Deus os desperte. Os que dormem, dormem à noite, quando a natureza se encontra na mais completa escuridão. O pobre pecador, que não foi despertado, não tem, por maior que seja a sua sabedoria em outras coisas, o menor conhecimento de si mesmo. Ignora que é um espírito caído, cujo fim exclusivo neste mundo é recuperar-se da sua queda e voltar a obter a imagem de Deus, a semelhança da qual foi criado. Não vê a necessidade nem aquilo que é indispensável. Essa mudança completa e interior, esse renascimento, simbolizado no batismo, que é o princípio dessa renovação radical, dessa santificação do espírito, da alma e do corpo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atormentado por doenças, imagina-se em perfeita saúde. Fortemente acorrentado com ferros e na miséria, sonha desfrutar da liberdade e exclama: paz, paz, ao mesmo tempo que o diabo, como um homem forte, armado, está em plena posse da sua alma. Continua a dormir e a descansar, enquanto o inferno se agita debaixo dele para o apanhar. Embora o abismo, de onde nunca se volta, tenha aberto a boca para o engolir. O que dorme é, portanto, um pecador satisfeito nos seus pecados, que deseja permanecer no seu estado caído e viver e morrer sem a imagem de Deus, que não conhece a sua doença, nem sabe qual é o seu único remédio, que nunca se convenceu de que está em perigo, nem gritou com toda a ansiedade da sua alma: o que devo fazer para ser salvo? Se este que dorme não é abertamente vicioso, tem geralmente o sono mais profundo. Seja como o espírito de Laodiceia, nem frio nem quente, calmo, racional, inofensivo, fiel à religião dos seus pais. Ou já zeloso e ortodoxo, fariseu conforme a mais rigorosa seita, alguém que se justifica a si mesmo e esforça-se por estabelecer a sua própria justiça como base para ser aceite por Deus. Este é aquele que, tendo aparência de piedade, negou a eficácia desta. Este infeliz engana-se a si mesmo e dá graças a Deus por não ser como os outros homens. Jejua 2 vezes por semana, usa de todos os meios de graça, frequenta constantemente a igreja e os sacramentos, dá o dízimo de tudo o que possui. No que diz respeito à justiça da lei, está puro. Não lhe falta nada em termos de santidade, a não ser o poder, nada em termos de religião, a não ser o Espírito, e ao cristianismo, a verdade e a vida. No entanto, não sabeis que um cristão como este, por mais estimado que seja pelos homens, perante a presença de Deus é uma abominação? O exterior está limpo, mas por dentro está cheio de podridão. Justamente o nosso Senhor compara-o a um sepulcro caiado, que por fora se mostra belo, mas por dentro está cheio de ossos de mortos e de toda a imundície. Não há fôlego neles, nem tem o Espírito do Deus vivo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Outra característica daquele que dorme é que habita na morte e não o sabe. Está morto para Deus, morto nos seus delitos e pecados.
Como está escrito, o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Não apenas a morte física, mas a espiritual e eterna. Desta forma, dissolveu-se a união vital da nossa alma com Deus, de modo que no meio da vida natural estamos na morte espiritual, na qual permaneceremos até que o segundo Adão nos vivifique com o seu espírito. E quão verdadeiro é que aquele que está morto em pecados não tem os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Pois, tendo olhos, não vê, tendo ouvidos, não ouve, nem prova nem vê que o Senhor é bom. A alma que dorme o sono da morte não percebe estas coisas. Perdeu o sentido da consciência e nada disto compreende. Não lhe basta ignorar as coisas espirituais por experiência própria, mas nega até que elas existam. E a sensação espiritual é para ele a maior loucura. Se, atualmente, não dás testemunho com o teu espírito de que és filho de Deus, que o Senhor te convença, por meio do seu poder, ó pobre pecador que ainda dormes, de que és uma criatura do diabo. Espírito, vem dos 4 ventos e sopra sobre estes mortos, e eles viverão. Não endureçais os vossos corações, nem resistais ao Espírito Santo que, neste preciso momento, procura persuadir-vos de que sois pecadores. A exortação: acorda e levanta-te dentre os mortos. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. O Senhor está a chamar-te pela minha boca e exorta-te a conheceres-te a ti mesmo, espírito caído, e o teu verdadeiro estado e condição. O que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez ele tenha compaixão de ti e não pereças. Uma grande tempestade se levanta à tua volta e estás a afundar-te nas profundezas da perdição, no oceano dos juízos divinos. Acorda, acorda! Levanta-te agora mesmo, para que não tenhas de tomar da mão do Senhor o cálice do vinho da sua ira. Anima-te e apega-te ao Senhor, o Senhor da justiça, grande para salvar. Acorda e clama com o carcereiro: o que devo fazer para ser salvo? E não descanses até que acredites no Senhor Jesus com a fé que é o seu dom, pela influência do Espírito Santo. Se a alguém me dirijo mais especialmente, é a ti, ó alma, que não te consideras aludida nesta exortação. Tenho uma mensagem de Deus para ti, e, em seu nome, exorto-te a fugir da ira que há de vir. Olha para o teu retrato, ó alma indigna, em Pedro ali na masmorra escura, entre os soldados, acorrentado e vigiado pelos guardas da prisão. A noite já quase passou, e aproxima-se a manhã em que serás levada para o patíbulo. E em circunstâncias tão terríveis ainda dormes. Estás profundamente adormecida nos braços do demônio, à beira do precipício, nas garras da destruição eterna. Que o anjo do Senhor se aproxime de ti e brilhe a luz na tua prisão. Que possas sentir a mão forte do Senhor que te levanta e a sua voz que te diz: cinge-te e ata as tuas sandálias. Envolve-te nas tuas vestes e segue-me. Desperta, ó espírito imortal, do teu sono de felicidade mundana. Não te criou Deus para Ele mesmo? Não poderás descansar até que descanses nele. Este não é o teu lar. Não penses em construir aqui tabernáculos. Não és senão um estrangeiro e peregrino sobre a terra, a criatura de um dia que se precipita para um estado inalterável. Apressa-te, pois, que a eternidade se aproxima. Uma eternidade de alegria ou de sofrimento. Em que estado se encontra a tua alma? Se Deus te pedisse agora, estaria ela pronta para a morte e o juízo? Lutaste o bom combate e guardaste a fé? Recuperaste a imagem de Deus em ti mesmo, a virtude e a verdadeira santidade? Despojaste-te do velho homem e vestiste o novo? Tens óleo na tua lâmpada, graça no teu coração? Amas o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento?
És participante da natureza divina? Recebeste o Espírito Santo. Ou a minha pergunta surpreende-te e respondes que nem sequer sabes se existe Espírito Santo? Se por acaso esta linguagem te ofender, saiba que não és cristão nem desejas sê-lo. Com a autoridade da palavra de Deus, devo repetir a pergunta: recebeste o Espírito Santo? Se não o recebeste, ainda não és cristão, porque só é cristão o homem que está ungido pelo Espírito Santo e pelo poder. Sabes o que é a religião? O que é participar da natureza divina, a vida de Deus na alma humana, ter Cristo no coração, Cristo em ti, a esperança da glória, pureza e felicidade, o princípio da vida celestial na terra, o reino de Deus em ti, não a comida nem a bebida, não uma coisa exterior, mas justiça, paz e alegria pelo Espírito Santo, um reino eterno fundado na alma, a paz de Deus que excede todo o entendimento, uma alegria inefável e glorificada. Nutres a esperança de ser salvo, mas que razão tens para nutrir essa esperança? Por não teres feito nenhum mal ou por teres feito muito bem? Por seres instruído, sábio, honrado e moral, estimado por todos? Nada disso te valerá perante Deus. Conheces o Senhor Jesus, a quem Deus enviou, e que te ensinou que, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, pois é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Oxalá ouvisseis a voz daquele que desperta os mortos, e sentisseis o peso da sua palavra capaz de esfarelar as rochas. Desperta, tu que dormes, num sono espiritual, para que não durmas a morte eterna. Considera o quão desesperada é a tua condição e levanta-te dentre os mortos. Deixa os teus antigos companheiros de pecado e miséria, segue a Jesus e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Sai do meio deles, afasta-te e não toques no que é impuro, e o Senhor receber-te-á. Cristo dar-te-á a luz. A promessa: Cristo te iluminará passo, por fim, a explicar esta promessa. Quem quer que obedeça ao chamado de Cristo e o busque, não o fará em vão. Se despertares e te levantares mesmo dentre os mortos, Ele dar-te-á a luz como prometeu. Graça e glória dará o Senhor. A luz da sua graça aqui e a da glória quando receberes a coroa que nunca murcha. Então, a tua luz nascerá como a aurora, e a tua salvação aparecerá rapidamente. Deus, que ordenou que da escuridão resplandecesse a luz, resplandecerá no teu coração para a tua iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus é luz e revela-se a todo o pecador que desperta em si mesmo, que o procura. Serás, pois, um templo do Deus vivo, e Cristo habitará no teu coração por meio da fé. E, enraizado e alicerçado no amor, poderás compreender bem, juntamente com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Eis o vosso chamado, meus irmãos. Somos chamados a ser uma morada de Deus por meio do seu Espírito, que, habitando em nós, nos torna aptos a participar da sorte dos santos na luz. É o Espírito de Cristo o grande dom de Deus que, de diversas maneiras e em diferentes lugares, prometeu ao homem e concedeu abundantemente desde a época em que Cristo foi glorificado. Essas promessas Ele cumpriu. E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei com que andeis nos meus mandamentos. Ezequiel 36, 27. Todos vós podeis ser testemunhas vivas destas coisas, da remissão dos pecados e do dom do Espírito Santo. Se puderes crer ao que crê, tudo é possível. Pergunto-te em nome do Senhor Jesus, acreditas que o seu braço é tão poderoso como sempre? Confia, filho, os teus pecados estão perdoados. Deus, pelos méritos de Cristo, perdoou-te.
Recebe, pois, esta mensagem não como a palavra do homem, mas como a palavra de Deus. Só é cristão aquele que recebeu o Espírito de Cristo, e quem não o recebeu não é cristão, porque não é possível tê-lo recebido sem saber. Naquele dia, disse o Senhor, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem quer que negue a inspiração do Espírito Santo, ou que a posse desse Espírito seja a herança comum de todos os crentes, a bênção do Evangelho, o dom inestimável, a promessa universal, a pedra de toque de todo o verdadeiro cristão, é o Anticristo. Irmãos, já é hora de acordarmos do nosso sono, antes que soe a trombeta do Senhor. Ojalá vejamos as coisas que são necessárias para a nossa paz antes que ela se esconda da nossa vista. Volta-nos, ó Deus, nossa salvação, e faz cessar a tua ira sobre nós. Olha do céu e considera e visita esta vinha. Ajuda-nos, ó Deus, nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e apazigua-te sobre os nossos pecados por amor do teu nome. Ó Jeová, Deus dos exércitos, faz-nos voltar, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E aquele que é poderoso para fazer todas as coisas muito mais abundantemente do que pedimos ou entendemos, pelo poder que opera em nós, a ele seja dada glória na Igreja por Cristo Jesus, por todos os séculos dos séculos. Amém.